Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ The Amazing Spider-Man, edição número 2. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal, se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que você vai ajudar muito esse trabalho. Vamos relembrar que na primeira edição dessa HQ, Peter Parker salvou o Rhino de um ataque do coração, e que ao investigar a casa do vilão, Peter acabou tendo o que parecia ser um ataque de ansiedade. Seu sensor aranha estava tão forte que o causava náusea e não conseguia ouvir nada além da sua respiração pesada e o coração forte pulsando. Agora, sem mais delongas, vamos para nossa HQ. Continuamos de onde a revista terminou, com algo dentro de Peter muito errado. Havia uma inquietação no peito. De repente, tudo desmorona. Peter é jogado por uma parede como se fosse um boneco. O som do seu coração é tão alto que ele mal percebe o vidro estourando. Ele se sente em chamas, se afogando e sendo esmagado, tudo ao mesmo tempo. E no fundo da sua mente, uma frase se repete: o sonho do povo de areia. O caos toma forma. São os conhecidos vilões de Peter. Eles o cercam, gritando para matá-lo. Civis estão por toda parte, presos na confusão. O Homem-Aranha tenta protegê-los, mas só tem 2 braços, e todos parecem depender dele. As pessoas começam então a encolher. Isso deveria ser pior, mas por um instante ele consegue segurá-las. Peter sente que pode salvar todos. Eu consigo, ele pensa. Mas o desastre está chegando mais perto. Ele se esforça para manter todos seguros, mas se apertar demais, ele pode esmagá-los. Enquanto Peter vai tendo todos esses pensamentos, vemos mais dos vilões clássicos ali. O Abutre, Dr. Octopus, Kraven, Carnificina, o Mistério, e eles estão arrebentando o Aranha. Um fluxo interminável de gente escapa pelos seus dedos. É como segurar areia. Ele não consegue conter ninguém. Não se preocupem, eu vou salvar todos vocês, ele grita. Tentando se convencer, mas a cada segundo a realidade se rompe mais. Você escolheu o pior dia para uma reunião, diz o Aranha, enfrentando mais inimigos. Tudo isso que vemos agora faz parte daquela alucinação que Peter iniciou a ter na casa de Rhino. Enquanto tudo isso passava pela cabeça dele, vemos que as suas ações refletiam em tragédias na vida real. A confusão que ele causou foi absurda, e vemos tudo isso nesta página. De repente, ele desperta confuso. Ele está vestido e na empresa em que trabalha, no meio de uma conversa com a sua nova chefe. Era para ele estar na casa do Rhino, não? Estava sendo atacado. O ambiente é sofisticado, moderno e muito errado. A sensação em seu estômago não mente. Alguma coisa está errada ali. O que está acontecendo comigo? É o que ele pensa. A conversa continua com sua chefe e ele comenta que está aéreo por causa de sua vida. E a chefe dá a primeira dura nele, dizendo que todos têm vida lá fora. E que essa vida deve permanecer lá fora. Afinal, distração gera sistemas falhos. E sistemas falhos são má ciência. E de repente, mais uma vez, outro blackout. Em meio ao nervosismo, Peter tenta manter o controle, mas tem um ataque de pânico. Agora, na sala do seu amigo. O Brian tenta ajudá-lo, mas a mente de Peter está em colapso. Ele foi coberto no trabalho 2 vezes, recebeu essa oportunidade, mas ele não consegue aproveitar. O passado os conecta, mas o presente os separa com memórias fragmentadas. Enquanto isso, vemos uma lembrança antiga tomar forma. Brian está sendo perseguido sozinho, com medo, e de repente, puf, mais um blackout. Agora, Peter observa do alto da Range Enterprises, onde agora ele está. O povo da areia está gritando, a sua mente gira. Ele ouve risadas, estão rindo dele, e aí é que ele aparece. O Duende Verde, sempre ele, rindo alto, pronto para esmagá-lo com mais um pesadelo. Peter tenta lutar, mas é engolido pela loucura. Grita de raiva, tenta matar seu inimigo, mas algo o impede. Uma mão segura o seu punho. Não assim, diz Norman Osborn. Peter fica confuso e pergunta: Norman? Do outro lado da cidade, em um prédio da FDA,
uma conversa sinistra ocorre. Alguém menciona que o Homem-Aranha foi intoxicado com as toxinas, mas que não está morto. E isso explica muito sobre o que Peter está passando. A missão era armar uma armadilha, não assassiná-lo. Mesmo assim, há sangue no chão e corpos no caminho. Quem quer que esteja por trás disso, quer que ele sofra. E o plano continua. Um dos vilões comenta: ver ele em pânico me lembrou de mim mesmo. E mesmo sem matar, quer que o Homem-Aranha saiba quem está por trás. Quando ele morrer, ele vai saber que fui eu. É então que a sede da FDA explode em chamas. E o jogo psicológico está apenas começando. Voltamos então para o nosso herói. Peter acorda agora sobre cuidados médicos. Envenenado, alucinado, confuso. Norman explica: o seu sangue carrega compostos desconhecidos, como se tivesse passado os dias em uma tribo amazônica sob alucinógenos. Ele precisa de descanso, mas a sua mente ainda é uma bomba relógio. Será que envenenaram o Rhino também? Ele fica se perguntando. Alucinações, gases sem cheiro, lembranças manipuladas. Peter começa então a entender tudo o que passou. Foi tudo parte do plano de alguém. Um ataque que o seu sentido aranha não detectaria. Um gás sutil e mortal. Nesse momento, vemos que a sombra do doente, na mente de Norman, diz: se fosse eu, teria usado explosivos. Norman tenta convencer Peter a tirar o resto do dia de folga. Descanse, só por um dia. As pessoas más continuarão más amanhã. Mas Norman também sabe que Peter não descansaria. E disse então que iria preparar alguns anti-alucinógenos para ele. Mesmo exausto, Peter decide visitar Alexei, o Rhino. Mas o lugar onde ele está é o manicômio de Ravencroft. Claro que tinha que ser Ravencroft, pensa ele. Se aproximando da imensa construção gótica. Um verdadeiro shopping center de pesadelos. Quando Peter está entrando lá, ele vê a Gárgula falando com ele, dizendo que ele morreria ali. Vemos que o Peter ainda está alucinando pesado. Lá dentro, o nosso herói encontra Shay Marken, a profissional da saúde mental que já lidou com ele antes. Ela o confronta. Você foi drogado, mas ainda assim colocou todos em risco. Peter tenta explicar, mas ela está cética. Você está mentindo. E ele mesmo já não sabe mais se acredita em sua versão da história. De repente, mais alucinações. Ele vê um garoto sendo acusado por adultos. Ele sente algo ali. Algo é familiar. Quando o garoto se vira, Peter o reconhece. É ele mesmo, com seus tios. O menino foge. E então, o caos começa de novo. Shay tenta colocar ordem. E ele pensa: Norman estava certo. Isso foi uma péssima ideia. Peter tenta manter a calma, mas está em Ravencroft, com a mente cheia de alucinógenos. Talvez esse não tenha sido o melhor plano, ele pensa de novo. Até que um som estrondoso o alerta. E ele reconhece. Isso não é alucinação. É o Rhino. Ele corre até o local. Tudo está em ruínas. Os únicos sentimentos que restam é a dor e o medo. Peter mal reconhece o que vê. Horrorizado, ele só consegue dizer: corra, rápido, corra. O que quer que esteja ali é demais até para o Homem-Aranha. E é então que vemos o que é. Vemos ela, ágil, letal e sombria. Hey, papai, quanto tempo, hein? Itsy Bitsy está de volta. De pé sobre o corpo preso do Rhino, cercada por sangue e destruição. Vemos meia dúzia de guardas mortos por ela. O pesadelo de Peter está apenas começando. Essa foi uma pincelada da história da HQ The Amazing Spider-Man, edição número 2. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!